Lucas Moura com a camisa do Flamengo em 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que eu ouvi de Júnior Pedroso, o representante do Lucas. Bora te atualizar também sobre uma possível troca entre São Paulo e Internacional, Tricolor mandando o Luciano e o Inter mandando o Pedro Henrique. Quero te contar também sobre a treta no Rio de Janeiro. O Vasco na sexta-feira havia anunciado que não aceitava mais o contrato de transmissão de TV do Carioca. Nesse sábado foi a vez do Botafogo. A treta tem a ver com o Flamengo. Para completar a lista gigante de dispensas no Cruzeiro, tudo sobre a Copa do Mundo com Argentina e Holanda classificadas para as quartas de final e muitas outras coisas. Antes, só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.240.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar todo mundo por dentro das últimas do futebol. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações que você também dá uma baita ajuda, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. Nesse domingo, 2 jogos super importantes da Copa do Mundo, Inglaterra e Senegal. A vitória da Inglaterra paga 1,54. Tem ainda França e Polônia, vitória francesa pagando 1,32. Vou fazer uma aposta dupla, Inglaterra e França vencem, assim a gente aumenta a nossa cotação. Na segunda-feira é a vez do Brasil entrar em campo, tem Brasil e Coreia do Sul. Vitória brasileira paga R$1,28. No jogo das 12, também na segunda-feira, Japão e Croácia, vitória da Croácia pagando R$2,10. E você, como é que você vai apostar nesses jogos? Pegue no comentário fixo o link, já faz seu cadastro na Aposta Ganha, ou então aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, 2 curtinhas. Primeira delas sobre Adriano Imperador, que 24 dias depois de casar, se separou. Informação do Jornal Extra. Esse casamento foi dos mais rápidos, hein? Parabéns, Adriano. Bora falar também sobre a Holanda. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre a vitória de hoje, desse sábado, por 3-1, classificação para a próxima fase em cima dos Estados Unidos. Mas só queria comentar que a Holanda passou a ter a maior sequência de invencibilidade entre todas as seleções do mundo. Ela se beneficiou das derrotas recentes de Brasil e Argentina para se tornar a maior, há mais tempo invicta. São 19 partidas com 14 vitórias e 5 empates. A Holanda é favorita nessa Copa? Bom, bora falar a respeito de Pelé. O jornal Folha de São Paulo trouxe nesse sábado uma informação triste. De acordo com a apuração do jornal, o tratamento que Pelé tem feito contra o câncer já não surte mais efeito em relação à quimioterapia. Dessa maneira, ele está apenas com cuidados paliativos. Desde o começo do ano, Pelé luta contra um câncer. O problema é que, por conta de metástases no pulmão, no fígado e no intestino, a situação se agravou de maneira severa. Todas as orações, força e a recuperação para o rei do futebol em plena época de Copa do Mundo. Uma notícia triste dessa. Bom, bora falar agora a respeito do Campeonato Carioca. O que está pegando em relação a direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2023. Nessa sexta-feira, o Vasco soltou uma nota dizendo que não aceitaria mais o contrato de TV para o Campeonato Estadual e cornetando, cobrando, falando que o Flamengo era o grande responsável por esse desacordo. Nesse sábado foi a vez de o Botafogo adotar mais ou menos o mesmo discurso, dizendo que não aceitaria mais esse contrato. Fui pesquisar, entender, conversei com um dos presidentes de clube do Campeonato Carioca de 2023 e essa pessoa me explicou que até esse momento o que se tinha era uma negociação dos clubes com uma empresa chamada Brax, que ela tem como dono o filho do Apolinho, bastante conhecido no meio do futebol do Rio de Janeiro. Esse cara já faz bastante sucesso com a venda de placas de publicidade e ele decidiu comprar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca e depois revender. Bandeirantes e Record eram as principais interessadas. E o filho do Apolinho havia garantido um valor mínimo de R$9 milhões para Fluminense, para Botafogo e para Vasco. Cada um desses grandes teria direito a um valor mínimo de R$9 milhões e os pequenos ainda ficariam com R$1.600.000 pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca de 2023. Para os pequenos seria um enorme salto. Só para você ter uma ideia, a maioria dos clubes pequenos do Rio de Janeiro embolsou só 300 mil mensais, 300 mil por todo o campeonato em 2022. No ano passado não embolsou nada. Saltaria para 1,6 milhão. O que faltava para que esse acordo passasse a valer? Um acerto, o sim do Flamengo. O pessoal da Brax deixou para negociar com o Flamengo por último. Quando levaram os números dos outros clubes, 9 milhões para cada um dos grandes, o Flamengo disse que só aceitaria fechar se recebesse 18 milhões de reais. O pessoal da Brax, depois de muito relutar, concordou, aceitou e se propôs a pagar os 18 milhões, o dobro do que receberiam o Flu, Bota e Vasco.
A informação caiu muito mal aos ouvidos do pessoal da 777 e do John Textor, que já decidiram cancelar o contrato de TV. É possível que o Fluminense parta para o mesmo caminho, embora o Flu tenha uma relação de mais proximidade com dirigentes rubro-negros. Só para completar, se o Campeonato Carioca se esse contrato de TV não tiver as assinaturas de Vasco, Botafogo e Fluminense, os jogos desses times só poderão ser transmitidos quando eles forem visitantes. Quando forem mandantes, eles vão decidir que caminho tomar para a transmissão dos seus jogos. Confusão, hein? Bora falar agora sobre uma limpa gigante no Cruzeiro, que não para de abrir mão de atletas para a próxima temporada. Do elenco campeão brasileiro da Série B com folga, 15 já deixaram o clube. 2 deles apenas por empréstimo. O Denis foi para o Atlético, também de Minas Gerais, e o Gabriel Mesquita emprestado ao Água Santa. Eles seguem ligados ao Cruzeiro. Os outros 13 tiveram seus contratos de empréstimo com o Cruzeiro encerrados ou foram dispensados, não tiveram seus contratos renovados. São eles: Bidu, lateral esquerdo, pertencia ao Guarani; Wagner Palha, zagueiro, pertencia ao Santos; Zé Ivaldo, zagueiro e volante, pertencia ao Atlético Paranaense; William Oliveira, pertencia ao Ceará; Pablo Cires, jogador do Atlético Paranaense; Chay, meio atacante do Botafogo; Rodolfo, atacante do América; Jajá, ponta do Atlético Paranaense; além do Lincoln, que pertence ao Vissel Kobe. Todos esses jogadores já foram devolvidos para os seus respectivos times. Por mais que pareça pouco cuidadoso com o seu elenco, você ganha de forma arrasadora a Série B e abre mão de todo mundo, ou de quase todo mundo. Acho que a decisão do Cruzeiro é extremamente acertada. Raposa entendeu que precisaria montar um time mais modesto, que tivesse muita intensidade para jogar a Série B. A realidade na Série A é completamente diferente, e por mais que você crie laços e uma relação com esses atletas, seria importante negociá-los. Luvanor também está de saída do Cruzeiro, é mais um que vai se somar a essa relação, e aos pouquinhos o Cruzeiro vai precisando de contratações. Se você abrir mão de 15 ou 16 atletas, mais cedo ou mais tarde vai precisar repor essas vagas. Nesse momento o Cruzeiro tem enfrentado enorme dificuldade financeira. Contei para vocês no último vídeo que a Raposa tenta 3 jogadores do Corinthians: zagueiro Raul Gustavo, lateral esquerdo Piton e o meio atacante Matheus Vital. O Vital é o mais perto de um acordo. O Cruzeiro vai topar rescindir o contrato de forma amigável com o atleta. O vínculo terminaria em dezembro de 23. Vai cedê-lo para o Cruzeiro e vai ficar com 50% do valor de uma venda futura, 100% dos salários sob responsabilidade da Raposa de Ronaldo Fenômeno. Bora repercutir uma notícia que circulou bastante em portais e mídia especializada do Flamengo. A informação é de que Lucas Moura, jogador do Tottenham, interessa ao Flamengo e poderia pintar como reforço em 2023. Poderia chegar inclusive para janeiro, para já participar do Mundial de Clubes, ou na metade do ano, quando se encerra o contrato dele com o Tottenham inglês. Fui checar essa história com o Júnior Pedroso, que é o representante do Lucas. O Júnior, inclusive, está no Catar acompanhando a Copa do Mundo. Alguns dos seus clientes estão por lá, como, por exemplo, o Antony. Bom, antes de trazer a resposta do Júnior Pedroso, só contar que o Lucas vive os últimos dias, meses, vamos trabalhar com semanas, vai, no Tottenham. O contrato acaba na metade do ano e não há muita percepção de que ele vai ficar, até porque na atual temporada só foi titular em 2 dos 22 jogos disputados pelo Tottenham. Ainda entrou em campo, saindo do banco de reservas, outras 8 vezes, ou seja, ele só conseguiu jogar 10 dos 22 jogos. Até haveria a possibilidade de uma prorrogação do contrato por mais uma temporada se o Tottenham assim o quisesse. Não parece ser o caso. Qual vai ser o futuro do Lucas Moura? Com 31 anos de idade, ele cogita voltar ao futebol brasileiro, mas ele ainda se considera novo. Se pintar a proposta de um clube grande do futebol europeu, ele pode adiar esse retorno ao futebol brasileiro por mais 1 ou 2 temporadas. Para jogar no futebol brasileiro, o Lucas Moura vinha dizendo que só jogaria no São Paulo. Perguntei para o Júnior Pedroso: Júnior, e esse papo de que o Flamengo está contratando o Lucas Moura? A resposta do Júnior foi de que nunca houve contato de dirigentes do Flamengo para com ele para tratar sobre o assunto Lucas Moura. Então, diante dessa falta de contato, acho que dá para considerar que pelo menos até agora não existe absolutamente nada. Por falar em jogador do São Paulo, queria contar ou repercutir uma informação trazida pela revista Colorado. Uma mídia especializada na cobertura do Inter assegurou que o tricolor propôs ao Internacional nos últimos dias, ao longo dessa semana, uma troca. O Luciano ia em definitivo para o Inter, e em troca o Colorado mandaria o Pedro Henrique, que é um velho pedido de Rogério Ceni. São Paulo ainda se comprometeu a, mediante pedido do Internacional, colocar mais um jogador ou então uma quantia em dinheiro.
De acordo com a apuração da Revista Colorada, essa oferta feita pelo São Paulo foi recusada pelo Inter, que não quer abrir mão, em hipótese alguma, do Pedro Henrique. É só legal contar que, por sua vez, o São Paulo assegura que nunca existiu nenhum contato. Também não acho que ninguém do São Paulo admitiria uma proposta como essa, especialmente porque ela não deu certo, se acaba criando uma situação extremamente ruim com um atleta que tem sua importância dentro do São Paulo. O Luciano, por exemplo, foi o vice-artilheiro do tricolor ao longo da temporada de 2022, foram 21 gols marcados em 59 partidas, só ficou atrás do Caleri. Esses 21 gols fizeram da temporada de 2022 a mais artilheira da carreira do Luciano. Ele já havia 2 anos atrás, também com a camisa do São Paulo, marcado 21 gols. Diante desse cenário, o Luciano continua no tricolor e o Pedro Henrique segue no Internacional. O Pedro super assediado, o Inter não quer se desfazer do jogador, inclusive já está propondo um aumento salarial para garantir a permanência e a felicidade do ponta. Ainda sobre o Luciano, só para fechar sobre o assunto São Paulo, Luciano e Rogério Ceni não morrem de amores, mas o Luciano sabe do tamanho do Rogério Ceni e o Rogério sabe da importância do Luciano dentro do elenco tricolor. Quero fechar o vídeo para falar sobre Copa do Mundo e contar que Argentina e Holanda estão nas quartas de final, inclusive se enfrentam no mata-mata seguinte. Tudo porque nesse sábado, primeiro, a Holanda venceu por 3-1 os Estados Unidos, vitória relativamente tranquila, chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, tomou 2-1 e logo fez 3-1. Mesmo sem gols do Gakpo, que é o melhor jogador da Holanda na Copa, a seleção holandesa garantiu lugar nas quartas de final. Grande atuação do Dumfries, que deu 2 assistências e ainda marcou um gol. No jogo das 4 da tarde, a Argentina abriu 1-0 no primeiro tempo, chegou a fazer o primeiro gol foi do Messi. O Messi, que comemorava seu jogo de número 1000 na carreira, ele anotou o gol 94 pela seleção argentina. No segundo tempo, o Julian Álvares se aproveitou de um vacilo do Ryan, que é o goleiro da seleção australiana, fez 2-0. A Austrália, meio que sem querer, acabou chegando ao gol do 2-1. Numa finalização de fora da área, o Enzo Fernandes desviou e marcou contra. No finalzinho, a Argentina desperdiçou um monte de chances para marcar mais gols. E no último lance da partida, um atacante da Austrália saiu cara a cara com o goleiro Martínez. Chutou, o Martínez se esticou todo, a bola acabou batendo no braço do Martínez e sobrando para o próprio goleiro. Sufoco da Argentina contra a Austrália, mas vitória por 2-1 garantida, e os hermanos estão nas quartas de final. Esse inclusive é o duelo. Holanda e Argentina se enfrentam. O vencedor desse confronto pode ser o adversário do Brasil na semifinal. Isso se o Brasil fizer a lógica e vencer a Coreia do Sul, jogo na segunda-feira, e bater nas quartas de final o vencedor do confronto entre Croácia e Japão. Quero seus palpites nesse Mundial, vai ter zebra? Use o espaço para comentários, não esquece de deixar like e participar do nosso bolão. O link do bolão está na descrição do vídeo. Fechou? Abraço, tchau!